aí, turma do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje, turma, a gente vai falar de plano cartesiano. Você já brincou de batalha naval? Já jogou xadrez? Você já viu que lá é dividido por numerações, linhas? O plano cartesiano lembra justamente isso. Ele ajuda a gente a marcar pontos dentro dele, tá bom? Vamos lá. O que é um plano cartesiano? Quando a gente tem retas numéricas que são perpendiculares uma à outra, ó, tá vendo? E elas se cruzam na origem, a gente vai ter justamente o que nós chamamos de plano cartesiano, forma um plano e eu consigo marcar qualquer ponto. Primeira coisa, eu tenho essa reta aqui, ó, ela tem origem aqui, a gente sabe que para a direita é o sentido positivo, para a esquerda é o sentido negativo. Só que agora eu vou ter, ó, uma reta perpendicular a essa outra reta numérica. Para cima eu vou ter o sentido positivo, para baixo o sentido negativo. Professor, se eu fez limitado, mas é limitado o plano cartesiano? Não, tá? É uma reta numérica, os números são infinitos, então eu posso continuar escrevendo até infinito. Mas aqui a gente tem a limitação do tamanho do quadro. Outra coisa importante também, o nome desses eixos. O eixo X a gente chama de eixo das abscissas. Alguns até para lembrar falam assim, ó, abscissa, que aí lembra que é o eixo do X. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, abscissa e ordenada. Vamos marcar ponto então no meu plano cartesiano? Quando a gente marca um ponto, turma, a gente vai ter uma coisa chamada par-ordenado. Então, o ponto, lembra quando a gente estuda o ponto, a gente representa com uma letra maiúscula. E aqui, entre parênteses, tem primeiro a coordenada em relação a x, ao eixo das abscissas, e depois a coordenada em relação a y. Tem que manter essa ordem, não pode trocar. Se você troca a ordem, você troca a posição do ponto. Então, primeiro se coloca a coordenada do x e depois coloca a coordenada do y. Então, vamos começar. Ó. Eu vou marcar um ponto aqui. Eu vou marcar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Tá bom? Qual é a coordenada desse ponto A? Vamos botar aqui, ó. Escrevi o nome dele, ponto A. A coordenada vai ser o par ordenado, formado por um elemento em x e depois em y. Primeiro sempre vem o de x, então em x A é quem? É 5. Em y ele é 4. Marcamos o nosso ponto. Então o ponto A tem coordenada 5, 4. Eu sei que ele está no x em 5 e y em 4, porque eu tenho que manter a ordem. E se eu quiser marcar o ponto B de coordenada menos 1 e 3? E agora, o que é que eu faço? Ele está onde? Ele está no menos 1 no x, ó. X é o primeiro. Olha aqui no x, aonde é o menos 1? Aqui. Então, ó, vou subir até chegar onde? Até chegar à altura do 3. Então, ó, cheguei. Então, o ponto B está exatamente aqui. Coordenada menos 1 no x, 3 no y. E se eu quiser marcar um ponto aqui, turma? E chamar isso aqui de ponto C. Qual é a coordenada desse ponto C? Olha, professor, a coordenada desse ponto C, primeiro eu olho para x, então é 3. E no y, menos 2. Vamos ainda continuar. Vou marcar um ponto D aqui. Esse ponto aqui, que é o ponto D. O ponto D, ele está com qual coordenada? No x ele é menos 3. E no x ele é menos 3. E no y ele é menos 5. Marcamos aí coordenadas fácil, né? Turma, uma coisa importante também. Quando a gente faz um plano cartesiano, a gente divide nosso plano, tá, em 4 pedaços. E esses pedaços têm nome. E a gente considera no sentido anti-horário, que é o sentido oposto que o relógio faz. Então, ó, aqui eu tenho o meu primeiro quadrante, tá bom? Observe que no meu primeiro quadrante, as coordenadas de x e y sempre vão ser positivas. Ó, porque ó, só tem número positivo aqui e só tem número positivo aqui. Então, qualquer ponto que eu marque aqui sempre vai ter coordenadas positivas. Aqui, turma, eu tenho o meu segundo quadrante. O meu segundo quadrante, o meu x sempre vai ser negativo e o meu y sempre vai ser positivo. Olha aqui o ponto B que a gente marcou. Ó, x é negativo, y positivo. Já aqui, onde eu marquei o ponto D, é o terceiro quadrante. Ele tem coordenadas negativas para as duas coordenadas, tanto para x quanto para y. Olha aqui o ponto D, coordenada menos 3 e menos 5. E por último, nós temos o quarto quadrante, onde a gente tem o x positivo e o y negativo. Olha aqui o ponto C, coordenada x positiva e y negativa. Pensando nisso, o ponto E, que tem coordenada menos 7, 1, que eu não vou marcar, tá? Ele vai estar em qual quadrante? Ora, professor,
primeiro vem o número negativo e depois vem o número positivo, ó. Negativo, positivo. Então eu sei, sem marcar o ponto, que ele vai estar por aqui. Porque é o segundo quadrante que vai ter a primeira coordenada negativa e a segunda coordenada positiva, tá bom? Vou marcar outros pontos aqui para a gente analisar. Então vamos lá. Marquei o ponto F, G e H. Vamos analisar primeiro o ponto F. O ponto F, ele está exatamente em cima do eixo das abscissas, do eixo X. Quando ele está em cima do eixo das abscissas, não importa em que número for, quando ele está exatamente em cima, significa dizer que o y vale 0, tá bom? E o x vale quanto? Olha aqui, ó, no x ele está exatamente no menos 3. Então o ponto F ele tem coordenada menos 3, 0. Ó. Se eu fosse ligar ele para o y para ver qual é a coordenada, ia ser exatamente no 0. E o ponto G? O ponto G ele está exatamente em cima do eixo das ordenadas. Quando ele está em cima do eixo das ordenadas, o eixo x que vai ser 0. Se eu ligo G para o x, ó, ele vai me dar aqui exatamente o 0. E no y ele vale quanto? Ele vale menos 4. E o ponto H, que está aqui exatamente no ponto de interseção dessas duas retas numéricas, ele vai ter qual coordenada? Ora, ele está exatamente na origem. Qual é a coordenada da origem? No x é 0 e no y é 0. Então a coordenada aqui da origem é 0, 0. Tá bom? Turma, é bem tranquilo o plano cartesiano. Vocês vão se divertir porque é muito tranquilinho, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu tô no canal, tô na plataforma, tô de olho. Beijão e até a nossa próxima aula.